Em 1994, o cinema ganhou um divisor de águas com Pulp Fiction, Tempo de Violência. Dirigido por Quentin Tarantino, esse filme não é só uma obra-prima, mas uma revolução que misturou violência, humor e cultura pop de um jeito nunca visto. Antes, com um elenco estelar incluindo John Travolta, Samuel L. Jackson e Uma Thurman. A história entrelaça 3 tramas cheias de reviravoltas. 2 assassinos em busca de uma maleta misteriosa, um boxeador que desafia um gangster e um casal de assaltantes que planejam um roubo que dá errado. Tudo isso em Los Angeles, com um estilo que marcou a década de 90 e continua encantando até hoje. A narrativa não linear é um dos grandes trunfos de Pulp Fiction. Tarantino bagunça a ordem dos eventos, começando e terminando com um assalto em um restaurante, enquanto as histórias de Vincent Vega, Jules Winfield e Butch Coolidge se cruzam de forma brilhante. Essa escolha deixa o espectador grudado na tela, tentando montar o quebra-cabeça. Os diálogos são outro destaque. Quem não lembra da conversa sobre o royale com queijo, ou da citação bíblica de Jules, antes de uma execução? Essas falas, cheias de humor e detalhes do dia a dia, transformam assassinos em personagens que parecem nossos conhecidos. O elenco é simplesmente impecável. John Travolta, que estava em baixa na carreira, voltou ao estrelato como Vincent Vega, o pistoleiro que dança com a esposa do chefe. Samuel L. Jackson brilha como Jules, um assassino que questiona sua vida após um evento que ele acredita ser. Uma Thurman entrega uma Mia Wallace inesquecível, com sua dança icônica no Jack Rabbit Slims. Bruce Willis, como o boxeador Butch, traz emoção ao mostrar um lado mais humano, enquanto Ving Rhames, como o gangster Marcellus, dá peso à trama. Até os papéis menores, como Tim Hoff e Amanda Plummer-Rubin, a cena. A trilha sonora é um show à parte. Tarantino escolheu a dedo músicas de surf music, rock, soul e pop, como Mr. Low de Dick Dale e You Never Can Tell de Chuck Berry. Essas faixas não só criam o clima perfeito, mas viraram sinônimo do filme. Lançado junto com o longa, o álbum da trilha sonora chegou ao 21º lugar na Billboard 200, mostrando o impacto cultural de Pulp Fiction. O cuidado com a música reflete o amor de Tarantino por detalhes. Algo que ele aprendeu trabalhando em uma videolocadora, antes de virar cineasta. O filme custou apenas $8 milhões, mas arrecadou mais de 200 milhões nas bilheterias mundiais, um feito impressionante para uma produção independente. Grande parte desse sucesso veio após a vitória da Palma de Ouro em Cannes, que colocou Pulp Fiction no radar do mundo. O longa ainda levou o Oscar de melhor roteiro original, escrito por Tarantino e Roger Avary, e recebeu 7 indicações, incluindo melhor filme. Esse impacto não só revitalizou a carreira de Travolta, mas também consolidou Tarantino como um dos diretores mais influentes de sua geração. Mas nem tudo é perfeito. Alguns críticos apontam que a violência estilizada, como a cena da overdose de Mia ou o acidente com Marvin no carro, pode ser pesada para certos públicos. Outros dizem que o ritmo com longos diálogos sobre assuntos banais pode parecer lento em alguns momentos. Ainda assim, esses pontos são ofuscados pela originalidade da narrativa e pela forma como Tarantino transforma o comum em algo extraordinário. O filme não tenta ser moralista, mas explora temas como redenção e escolhas. Especialmente na jornada de Jules, curiosidades sobre Pulp Fiction não faltam. A maleta misteriosa, cujo conteúdo nunca é revelado, gerou teorias infinitas entre os fãs. Seria ouro, a alma de Marcellus ou algo mais simbólico? Outra história interessante é que o carro de Vincent, um Chevrolet Malibu, pertencia ao próprio Tarantino e foi roubado após as filmagens, só sendo recuperado anos depois. O papel de Vincent foi escrito para Michael Madsen, mas Travolta acabou assumindo o personagem, uma decisão que mudou sua carreira. E sabia que o filme tem 265 palavrões? Um recorde na época? Tarantino, que na época tinha apenas 30 anos e um filme no currículo Cães de Aluguel, mostrou com Pulp Fiction seu talento para misturar referências de filmes B, cultura pop e diálogos afiados. Ele se inspirou nas revistas Pulp, histórias baratas e violentas do século XX, para criar o título e o tom do filme. Sua experiência como funcionário de videolocadora deu a ele um conhecimento único sobre cinema, que ele usou para criar um estilo que influenciou diretores como os irmãos Coen e Paul Thomas Anderson. O impacto de Pulp Fiction vai além do cinema. O filme mudou a forma como histórias são contadas, inspirando produções com narrativas não lineares e diálogos cheios de personalidade. Ele também colocou o cinema independente no mapa, mostrando que filmes de baixo orçamento podiam ser sucessos globais.
Até hoje, cenas como a dança de Vincent e Mia ou o monólogo de Jules são referências na cultura pop, aparecendo em memes, camisetas e até obras de arte. Como uma peça do artista Banksy vendida por mais de $150 mil, em 1994, o cinema foi sacudido por Pulp Fiction, Tempo de Violência, um marco dirigido por Quentin Tarantino que transformou a forma de contar histórias na tela grande. Com um orçamento modesto de $8 milhões, o filme arrecadou mais de 200 milhões mundialmente, provando que criatividade pode superar grandes produções de Hollywood. A trama, situada em Los Angeles, mistura 3 histórias interligadas. 2 assassinos contratados, Vincent Vega e Julius Winfield, em busca de uma maleta misteriosa, um boxeador, Butch Coolidge, que desafia um poderoso gangster, e um casal de assaltantes atrapalhados, Pumpkin e Honey Bunny, que iniciam e encerram o filme em um assalto caótico. Com um elenco estelar, diálogos brilhantes e uma trilha sonora inesquecível, Pulp Fiction não é só um filme, mas uma experiência cultural que continua viva quase 3 décadas depois. A estrutura, não linear, é o coração pulsante do filme. Tarantino joga com a cronologia, começando com o assalto no restaurante e alternando entre as histórias de Vincent, Jules e Butch, de forma que o espectador precisa montar o quebra-cabeça. Essa escolha ousada mantém a atenção e dá um frescor único à narrativa. Os diálogos são um show à parte. Conversas sobre hambúrgueres europeus, massagens nos pés ou uma citação bíblica, inventada Ezequiel 2:5-17, transformam momentos banais em cenas memoráveis. Essas falas cheias de humor e humanidade fazem com que até assassinos pareçam pessoas comuns, algo que poucos diretores conseguem. O elenco é um dos maiores acertos de Pulp Fiction. John Travolta, que vivia um declínio na carreira, renasceu como Vincent Vega, o pistoleiro desajeitado que dança com a esposa do chefe. Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman. A química entre eles na cena da dança no Jack Rabbit Slims, ao som de You Never Can Tell de Chuck Berry, é pura magia. Samuel L. Jackson entrega um Jules Winfield intenso, que mistura frieza com uma busca por redenção após um evento, que ele interpreta como divino. Bruce Willis, como Butch, traz emoção ao mostrar um boxeador em conflito com seu orgulho e sobrevivência. Até papéis menores, como Tim Roth e Amanda Plummer como os assaltantes, ou Harvey Keitel como o limpador Winston Wolfe, brilham com carisma. A trilha sonora é tão protagonista quanto os personagens. Tarantino, com seu amor por música, escolheu faixas que vão de surf rock, como Miss Low de Dick Dale, a soul e pop, como Girl, You'll Be a Woman Soon, The Urge Overkill. Cada música parece feita para a cena, criando uma atmosfera única. O álbum da trilha sonora, lançado junto com o filme, chegou ao 21º lugar na Billboard 200, algo raro para um filme independente. Esse cuidado reflete a obsessão de Tarantino por detalhes, algo que ele desenvolveu em seus anos como balconista de videolocadora, onde mergulhou em filmes de todos os gêneros. O sucesso comercial de Pulp Fiction é impressionante. Com apenas 8 milhões de orçamento, o filme se tornou um fenômeno global, impulsionado pela Palma de Ouro, em Cannes, e por 7 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme. Levou a estatueta de melhor roteiro original escrito por Tarantino e Roger Avary, um reconhecimento merecido pela originalidade da história. O impacto foi tão grande que revitalizou a carreira de John Travolta e colocou Tarantino. Então, com apenas 30 anos, como um dos diretores mais promissores de sua geração, o filme também abriu portas para o cinema independente, mostrando que histórias ousadas podiam competir com blockbusters. Apesar de seus pontos fortes, Pulp Fiction não escapa de críticas. A violência estilizada, como a cena da overdose de Mia, ou o acidente sangrento com Marvin no carro, pode incomodar espectadores mais sensíveis. Alguns apontam que os longos diálogos sobre assuntos triviais, como a diferença entre um milkshake de $5 e um comum, podem desacelerar o ritmo para quem busca ação constante. No entanto, esses momentos são exatamente o que dá alma ao filme, transformando o ordinário em algo fascinante. A falta de um discurso moral claro também divide opiniões, mas Tarantino nunca quis pregar. Ele quis contar uma história crua e autêntica. Curiosidades sobre o filme são um prato cheio para os fãs. A maleta misteriosa, cujo brilho dourado nunca é explicado, gerou teorias que vão de diamantes a uma metáfora para a alma de Marcellus Wallace. 30 anos depois, Pulp Fiction continua atual, disponível em plataformas como Netflix, Telecine e Amazon Prime. É um filme que não envelhece, mesmo com algumas críticas sobre seu ritmo ou violência. Ele captura a essência dos anos 90, mas fala com todas
Se você ainda não viu, prepare-se para uma experiência única. E se já assistiu, que o tal revisiter? Afinal, como disse John Travolta, o público transformou esse filme em um épico de níveis planetários. Entre o pegue sua pipoca e mergulhe nesse clássico que mudou o cinema para sempre.